E tenho ali o DVD. Temos contado com os médicos de clínica geral, os chamados agora, designados agora por médicos de família, para dissiparem as dúvidas dos nossos telespectadores. Aproxima-se uma data importante, muito vivida por todos os portugueses, o dia 1 de novembro, o dia de finados, e com a ajuda da doutora Ana Sardinha. Sónia, faz favor. Com licença. Olá. Doutora Olá, Sardinha, bom dia. Olá, bom dia. Vamos perceber... Chorar faz bem. Se não será um indício de depressão. Se expressarmos os nossos sentimentos através das lágrimas, através do choro, se é apenas um ato normal ou se pode indiciar mais alguma coisa. Chorar faz muito bem. Já dizia o nosso povo que chorar lava a alma, não é? E, de facto, hoje em dia as pessoas inibem-se um bocadinho dessa situação ou então rotulam um bocadinho que chorar é igual a depressão. E não é, não é? Obviamente que chorar é a manifestação do nosso estado de alma. E se nós temos tristeza, se nós temos um contexto de algo que nos angustia e se calhar esta época é de facto uma altura em que as pessoas têm mais saudade, que se recordam com mais facilidade dos entes queridos que partiram, é lógico e bom e é saudável que as pessoas exprimam o seu pesar de uma forma, sem ser convulsivamente, mas obviamente. A sociedade é cruel, mas que manifesta imediatamente de fracos, aqueles que choram, aqueles que... Nomeadamente os homens, não é? Sem ofensa para os Jorge, não é? Normalmente as mulheres têm alguma manifestação, às vezes até um bocadinho exuberante, sim, não é? E dizem que os homens... Dizem que a culpa é das hormonas, exatamente, mas os homens também choram. Os homens também choram e também devem chorar. Não se devem inibir, e nomeadamente quando existe, e é muito moda agora, e vai-me desculpar, esta questão de as pessoas irem a velórios ou funerais, mesmo que chova, com óculos de sol. Não entendo muito bem porquê, mas se calhar para ocultar algo que lhe vai nos olhinhos, que são as lágrimas. E as lágrimas fazem parte da manifestação de um pesar que é saudável fazê-lo na altura de vida. Sob pena que se de facto não o fizermos na altura em que é suposto fazer-se, se calhar esse luto acabará por ser mais tardio e não tão adequadamente feito, digamos, não é? E o que é que será equilibrado? Durante quanto tempo será equilibrado vivermos esse luto, vivermos esse estado de angústia? É assim, não existe tempo, Jorge. É assim, cada pessoa é uma pessoa e daí eu volto a manifestar sempre a importância do médico de família ou do médico assistente. É um médico de continuidade que conhece as pessoas e cada caso é um caso, não é? E nós, conhecendo o nosso doente, sabemos se está já com uma manifestação que já não será adequada à situação, não é? E aí então poderemos e devemos, se calhar, intervir de outra forma, que nem sempre tem que ser medicamentosa. Pode tão só ir lá à consulta e dividir a sua angústia e darmos-lhe um bocadinho mais de tempo, não é? Que é tão importante, às vezes, em pessoas que estão sozinhas e que não têm com quem dividir a sua angústia. E às vezes só isso chega. E como é que o próprio sabe qual a altura ideal para ir ao médico? Quando é que precisa de ajuda? Seja do médico de família ou do médico mais especializado, um psiquiatra, psicólogo? É assim, sempre o médico assistente, porque é o médico que conhece em continuidade, não é? Sempre. E faz o primeiro diagnóstico, se calhar e encaminha, eventualmente. E o próprio, quando não se sente bem, seguramente vai procurar o seu médico assistente. E deve abrir-se com o médico. E deve abrir-se e nós devemos ter a abertura suficiente e o tempo suficiente para cada caso, porque não podemos rotular, as coisas não são feitas por rotulagem nem por medicalização. Cada caso é um caso, às vezes é necessário uma intervenção mais adequada ou mais medicamentosa, outras vezes, e a grande maioria das vezes em relação ao luto, não é necessário quase intervir do que seja conversas amiudadas. Independentemente do luto, há momentos na vida onde as pessoas se queixam de terem vontade de chorar sem razão aparente. Estarão deprimidas? Podem estar dentro de um contexto que se calhar até elas podem não estar a ver qual é o contexto. E se forem... Eu não tenho motivos para ter vontade de chorar, mas vejo qualquer coisa e começo logo a lacrimejar. Há tanta gente a queixar-se. Pode ser tão só comovido e não propriamente deprimido, não é? Sim. E, portanto... Como é que eu estabeleço essa diferença? Se calhar não estabelece. Se calhar, se as coisas começarem a ser muito continuadas, vale a pena, se calhar, aproximar-se do seu médico assistente e Quais fazer... são os inícios preocupantes?
É não ter vontade de me levantar da cama? Normalmente tem a ver também com o contexto físico, não é? Sim. As pessoas deixam de ter vontade para fazer toda e qualquer coisa, deixam de sentir vontade de estar bem nos sítios onde normalmente estavam, se sentiam bem, como por exemplo o trabalho, como por exemplo divertir-se com os amigos, por exemplo um jantar em família. Pronto, começam a ver que há de facto uma desintonia em relação a coisas que normalmente faziam com que as pessoas se sentissem bem, não é? E, voltando novamente às questões ligadas ao luto portanto, e ao contexto de perda de pessoas, podemos ajudar também as pessoas a reativarem, a executar algumas coisas que lhes podem dar algum prazer e que as fazem não propriamente esquecer, porque o esquecimento não existe, não é? Pode passar para um outro plano, claro, a saudade, e, por exemplo, estar mais tempo com os filhos, estar mais tempo com os netos, no caso das viúvas ou dos viúvos, não é? E sentirem-se menos sozinhas. Por exemplo, as pessoas passarem se calhar, um ateliê de pintura, se calhar até fazem novas descobertas, passam passear, a pintar, sair só de casa. Bordar, costurar, como há pouco foi, não é? Sim, ou ler, por exemplo. Ler é, de facto, também uma ajuda para planar um bocadinho no tempo. Não é? Há muito quem aproveita estes momentos mais depressivos, mais tristes, para se automedicar. Eu já ouvi falar num medicamento que me vai estabilizar aqui os meus sentimentos, as minhas hormonas, como dizem as senhoras. Está aqui um calmante. Olha, com este calmantezinho, isto volta ao lugar. Às vezes até remendado pelos vizinhos, não é? Isso é, de facto, uma persistente insistência dos médicos de família para explicar às pessoas que isso nunca, em situação nenhuma, o devem fazer. Nem os vizinhos devem dar uma ajuda, entre aspas, nesse tema. Não são farmacêuticos. De certeza a ajudar dessa Exatamente, forma, nem as pessoas devem tomar, nunca automedicar nesse sentido. Procurem sempre ajuda se sentem que não estão bem. O melhor conselho é mesmo deslocarem-se ao médico de família. Se sentem que não estão bem, ou então o melhor conselho é chorar quando a razão for de lágrimas. Se houver motivo para isso e se a pessoa sentir essa necessidade. Muito obrigado por ter vindo à Praça da Alegria mais uma vez. Boa semana. Obrigado.